Diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem assentar em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Uma palavra, eu creio, conhecida de todos, né? Todos conhecem a palavra de cor salteado, de frente para trás, de trás para frente, quando falamos da pesca maravilhosa. É uma palavra muito conhecida. Mas antes de adentrar nessa palavra, eu quero deixar, faz parte da palavra também, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele permitiu que eu contasse essa experiência hoje. Eu estava lá orando, pedindo uma palavra ao Senhor, pedindo que o Senhor me mostrasse onde eu deveria ministrar, como eu deveria conduzir essa palavra, porque quando a gente é designado para fazer algo do Senhor, nós não decidimos por nós mesmos, mas pedimos sempre a direção do Espírito Santo. E o Senhor me fez lembrar do ano passado, em 2025, e parece que foi assim, de propósito, parece assim, muita coincidência, mas Deus sabe a sua forma de trabalhar. Foi justamente no mês de junho do ano passado, e eu tenho até as conversas aqui com minha mãe, eu fui olhar, a data realmente foi no mês de junho, vai fazer agora, acho que dia 20, 22, um ano. Eu lembro que no mês de junho passado, antes do dia 20, por alguns dias eu estava me sentindo muito mal, e eu não sabia explicar, mas era um mal assim por dentro, era uma angústia dentro de mim que eu não sabia explicar. E às vezes eu deitava na minha cama e eu não sabia porque de tanta aquela angústia no meu peito, parece que eu ia ser tomado, meu fôlego ia ser tomado, porque parece que eu não conseguia respirar e eu não entendia o motivo daquilo. E eu começava a perguntar para Deus e em meio a toda aquela angústia eu dizia assim: eu vou voltar para a Bahia, eu não vou ficar aqui mais não. Deus, para que tu me trouxe para aqui mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Porque o Senhor permitiu eu vir para aqui, porque eu vim para aqui e minha vida continua do mesmo jeito, e nada muda, e tudo continua igual. E eu sempre sonhei, quem sabe, fazer uma faculdade, quem sabe ter um emprego bom, que ganhasse bem, mas nada disso parece que está dando certo, Jesus. E sempre esse questionamento, e sempre essa angústia, e sempre esse sufoco, e eu não sabia explicar verdadeiramente. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu me sentia sufocada e eu não sabia explicar por que eu estava me sentindo sufocada. Às vezes parece que eu ia perder a respiração de tão sufocada que eu ficava. Aí um dia eu deitei na minha cama e comecei de novo a perguntar. Eu disse: Jesus, eu vou voltar para a casa dos meus pais, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo. Para que o Senhor me trouxe para aqui mesmo? Eu olho para fulano, eu olho para Bertano, e fulano está progredindo assim, fulano está fazendo isso ali, e está dando certo isso aqui, e está dando certo aquilo ali, e uma porta se abre ali. E eu perguntando para Deus isso aí, no instante Deus respondeu para mim assim: é a minha obra, eu quero anos. Eu quero anos. E isso aí, você acha que eu, tipo assim, aliviei, e aquilo ali me angustiou mais ainda. Porque eu comecei a olhar para mim, eu começava a olhar para os lados, eu comecei a mandar mensagem para minha mãe, eu falei assim: mãe, na verdade não é de agora, não era daquele mês. Há tempos atrás, Deus já havia falado diversas vezes que Ele queria que eu fizesse a obra. Ele falou que tinha um chamado na minha vida, queria que eu ministrasse. Eu tinha muito medo, muita dificuldade, ainda tenho a dificuldade de subir no altar para ministrar a palavra do Senhor. Só Deus e eu sabem o quanto é difícil. Mas pouco a pouco o Senhor me deu graça e eu venci essa parte. Mas o Senhor, além disso, além do chamado na palavra, Ele sempre dizia assim: não, eu quero você fazendo a missão. Eu quero você levando a palavra para as pessoas também lá fora. Mas isso aí eu fui sempre deixando de lado. E eu confesso que eu li essa palavra hoje e eu lembro, porque todas as vezes que eu lia, eu gostava da pesca maravilhosa. Mas quando eu chegava na parte que era para ser pescador de homens, essa palavra não batia comigo, eu não gostava dessa palavra. Então eu excluía meio que esse versículo. Não é mentira, não é brincadeira, Deus sabe que fala a verdade. E quando falava aí de pregar o evangelho, eu sempre dava um jeito de contornar essa palavra. Porque eu não me via
ir para outros países, contar com grande emoção, como aquilo ardeu no meu coração, mas comigo era diferente. Quanto mais Deus falava que eu queria eu na obra, que queria eu levando a palavra, isso me afligia, porque eu não dá para mim, eu não gosto disso. Não gosto, não me sinto bem. Não é para mim. Não é isso que eu quero, Jesus. Não é isso que eu quero, Jesus. Era assim que eu sempre dava um jeito. E eu por muito tempo, desde a minha adolescência, conforme eu ia amadurecendo, eu fui tentando contornar essa situação, tentando deixar de lado essa parte, tentando deixar sempre de lado. Mas no ano passado, Deus precisou fazer dessa forma na minha vida. Ele permitiu que eu me sentisse dessa forma. E quando eu perguntei para ele por que daquilo ali, ele me respondeu novamente que ele queria eu fazendo a obra dele, que ele queria almas para o reino dele, e era através da minha vida. Jesus, é engraçado que eu estava perguntando assim, Jesus, uma faculdade, um emprego bom. Até hoje eu estou esperando a resposta, mas Deus falou, eu quero almas. Eu quero almas, eu quero você trabalhando na minha obra. Às vezes eu achava assim, não, eu já dou aula lá na escola dominical, eu já fico lá como uma recepcionista, já está ótimo. Mas Deus disse, não, eu quero mais, é para você sair das quatro paredes, porque ainda há um propósito maior. Então, a partir daquele momento aí, eu fiquei mais constrangida ainda, eu perguntando assim, Jesus, como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou, Deus? Porque eu me sinto sozinha. Eu sei que o Senhor está comigo. Até a mesma palavra que o pastor leu na palavra oficial fala quando Jesus enviou os seus discípulos, eram de 2 em 2. Eu perguntava a Jesus, eu tenho meu irmão, ele tem até um temor, poderia ser meu ajudador, mas o Senhor não salvou ele. Minha mãe está lá de longe, eu ficava todo o tempo, Jesus, como é que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, já que Deus quer, mas tem as redes sociais, eu posso ir através das redes sociais. E algumas vezes eu gravei alguns vídeos, eu postava no Instagram, postei no YouTube, postava no WhatsApp, beleza. Pessoas receberam, entraram em contato comigo e diziam assim, glória a Deus, essa mensagem estava precisando, glória a Deus e aleluia. Mas aí Jesus falou assim, não está pouco ainda, não é só isso não. Para você não é rede social não. Eu quero que você saia do conforto. Está muito confortável você ficar só dentro de casa na rede social. É muito confortável para você. Você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa ir literalmente para as ruas. E ele disse assim, Jesus, mas como eu sou sozinha. Aí Jesus disse, não, você tem que ir. E eu conversando com minha mãe, e Deus usava a minha mãe de lá, e meu coração foi acalmando, porque eu estava em um turbilhão, preocupada. Eu dizia assim, Jesus, mas eu não quero ir por obrigação, simplesmente para dizer assim, eu vou, mas porque Jesus está me obrigando. Eu vou porque é uma coisa automática. Jesus, eu quero que o Senhor também me faça sentir esse desejo, esse prazer também de fazer a tua obra, de ter sede para ganhar almas para o Senhor. Eu não lembro se foi uma semana depois disso tudo, teve um dia que novamente eu levantei. Aí depois teve um espaço de tempo, eu me deitei e fiquei, de repente, o Espírito Santo começou a me incomodar. Levanta, sai, vai lá para as ruas, levanta, vai para a rua, levanta, você precisa ir. Jesus, como é que eu vou sozinha? Mas eu já falei que eu sou contigo. E muitas vezes eu questionava e dizia assim, Senhor, eu sou sozinha, mesmo o Senhor dizendo que já estava comigo. Jesus, me capacita porque eu não me sinto capacitada. Eu já te disse que é para você ir, porque eu já te disse que você já está capacitada. Porque muitas vezes temos agido dessa forma. O Senhor tem nos mandado, tem dito que é conosco, que a gente, Senhor, mas eu não consigo, eu não sei. Se o Senhor está mandando, confia, porque Ele já capacitou, Ele já trabalhou. E mesmo assim, com certo tempo, eu levantei e fui. Coloquei a bolsa do lado, peguei a Bíblia, alguém disse assim, se alguém me encontrasse, vai dizer assim, a daí tá meia doidinha hoje, né? E saí, desci a rua, não programei nada, simplesmente desci a rua, andei, encontrei algumas pessoas, bem poucas pessoas na verdade. E quando eu dei uma certa volta, que eu já estava voltando para casa, eu ia do lado de uma rua e vi uma moça do outro lado da rua. Aí eu pensei assim, eu não vou atravessar a rua para falar com aquela moça, ou até mesmo para entregar um folheto para ela. Mas quando eu me vi, eu já estava lá do outro lado, perto da moça. Aí eu cheguei, cumprimentei ela e perguntei se eu poderia
poderia entregar para ela um folheto. Ela disse que sim, mas quando ela disse sim, a mulher já estava com os olhos derramando lágrimas. Aí eu falei assim, eu posso te dar um abraço e posso orar por você? Ela pode. Eu orei por ela, porque eu fui assim, conduzida pelo Espírito Santo. Abracei ela. E ela me contou um pouquinho assim do que ela estava passando e agradeceu de coração. E eu fui para casa e ela voltou para casa. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque mesmo em meio ao meu medo, em meio a toda preocupação, o Senhor me confirmou de fato o que o Senhor quer fazer. Aleluia. E depois eu tive a oportunidade de encontrar novamente essa moça. E essa moça falou assim, moça, continua fazendo o que fez aquele dia. Eu só precisava de um abraço. E às vezes a gente está ali que só era um abraço que eu estava precisando. E tudo que eu estava precisando o Senhor te usou. Daquele dia eu trabalhei em paz. Eu não chorei mais, eu não me preocupei mais. Eu cheguei em casa, eu falei com a minha irmã. Eu falei assim, minha irmã, eu encontrei uma moça assim do nada. E aquela moça me abraçou. E ela orou por mim. Eu trabalhei em paz, eu não senti mais peso, eu não senti mais nenhuma preocupação. Então Deus é fiel no que Ele tem nos chamado. E lemos uma palavra na qual os discípulos estavam ali, como nós bem já sabemos, diz que Jesus estava ali apertado pela toda aquela multidão que estava sempre procurando estar com Jesus. A multidão que estava sempre procurando ouvir as suas palavras, apertava Jesus de tal forma que Jesus chega ali à beira daquele lago e ele pede para que ele avista 2 barcos e pede para que um daqueles barcos seja afastado. Ele entra e começa a ensinar toda aquela multidão. Mas a Bíblia deixa frisado que quando Jesus chega ali, tem 2 barcos, diz que os pescadores estavam lavando as suas redes. Ou seja, se estavam lavando as suas redes, sinal que eles estavam terminando a sua lida e iriam voltar para as suas casas. A pesca daquele dia já teria sido dado. Mas diz a palavra do Senhor que logo após Jesus falar àquela multidão, ele vira-se para Simão, Pedro, que estava ali, e ele diz assim, Simão, faz-te alto mar, pois vai mais profundo e lança novamente, e lança as tuas redes. As Bíblias na linguagem de hoje, vai dizer que vai para um lugar mais fundo, um lugar mais profundo, e lança as tuas redes. Aí Simão vai dizer assim, mas mestre, trabalhamos a noite toda, e o Senhor está nos mandando de novo, e nós não pegamos nada. Trabalhamos a noite toda, mestre, mas nós não pescamos nada, e o Senhor está nos mandando ir novamente. Mas, sob o poder da tua palavra, nós iremos. E nós vemos como foi o milagre, que diz que as redes estavam se rompendo, se rasgando de tanto de peixe que estava sendo alcançado pelas redes. Que chamaram os companheiros, o outro barco teve que vir ajudar, porque já não estava cabendo, e diz que os 2 barcos estavam tão cheios que eles já estavam quase afundando de tanto peixe que estava dentro daqueles barcos. Mas aí quando eles voltam e Pedro cai em si e diz assim, Jesus, afasta-te de mim, eu sou pecador, eu não sou digno. Aí Jesus fala assim, não temas, Pedro, porque de agora em diante eu te farei pescadores de homens. Interessante que quando Jesus fala assim, vira para Pedro e diz assim, vai lá, vai para o mais profundo mar, porque ele lança as tuas redes novamente. Às vezes a gente acha que era estranho, mas não estamos falando de um estranho, porque lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 35, diz que esses discípulos já haviam tido um contato com Jesus. Esses discípulos já haviam estado em um encontro com Jesus, já haviam seguido a Jesus. Aqui no próprio Evangelho de Lucas, antes, acho que é no capítulo 4 mesmo, falamos que Jesus adentrou a casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma e Jesus a curou. Mas o interessante aqui é que esses homens já eram discípulos de Jesus, já conheciam a palavra de Jesus, acreditavam, gostavam de ouvir os seus ensinamentos, mas ainda assim, esses homens ainda não eram pescadores. Esses homens ainda estavam focados no seu próprio negócio. Esses homens ainda trabalhavam na sua empresa, né? Eles eram pescadores, eles precisavam manter. Esses homens ouviram falar de Jesus, seguiram Jesus, mas esses homens ainda não eram discípulos em tempo integral. Talvez eram discípulos quando dava tempo, quando tinha um tempo sobrando,
seguem a Jesus. Largam tudo e seguem a Jesus. Agora os discípulos vão viver a missão integral do reino. Aleluia. Os homens já conheciam Jesus, já tinham tido um encontro com Jesus, já tinham visto que Jesus curava enfermos, mas ainda assim eles não tinham priorizado o chamado que Deus tinha na vida deles. Eles ainda estavam focados nos seus próprios negócios, eles ainda estavam focados nas suas próprias tarefas, eles não tinham aprendido a priorizar o reino de Deus, eles ainda não haviam aprendido a priorizar o chamado que Deus havia determinado que Jesus tinha sobre a vida deles. Mas eu aprendo aqui nessa noite que assim como esses discípulos, nós já tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe há 20 anos atrás, 10 anos atrás, desde criança o Senhor já me encontrou, desde a minha adolescência, desde tantos anos, eu já tive um encontro com Cristo. E às vezes muita gente diz, eu tenho um chamado. Ah, mas por que Deus me chamou? Ah, porque Deus falou assim que Ele vai me usar. Ah, porque é um chamado. Mas tem um chamado. E o que tu tem feito com esse chamado? Está simplesmente dizendo que tem um chamado, que tem um chamado, que tem um chamado, mas o chamado está paralisado. Porque talvez você está lá focando nas suas próprias redes, no seu próprio sustento, na sua prioridade ainda não é o reino. Você ainda não resolveu deixar tudo para seguir o Mestre. Mas o Senhor nos traz nessa noite, porque não adianta eu estar aqui todo segundo domingo do mês, tem culto de missões, tem culto evangelista, tem culto ao ar livre, eu até participo, mas é só isso. Depois eu volto para minha casa e tudo continua do mesmo jeito, nada muda. Porque chega em casa, eu tenho uma prioridade que é a minha vida, eu tenho uma prioridade que é o meu trabalho, eu tenho uma prioridade que é a minha casa. Mas o Senhor Jesus nos faz lembrar, aleluia, e temos sim um chamado, mas esse chamado precisa ser exercido. Precisamos romper nessa noite com tudo que tem nos afastado do nosso chamado, nos levantar, aleluia, nos direcionar para onde o Senhor tem nos mandado, aleluia. Porque é muito fácil eu abrir a minha boca e dizer que o Senhor tem me chamado, mas o que é que eu tenho feito com esse chamado? Eu somente sento em cima desse chamado e pronto. Ah, é muito lindo ver o evangelista, o irmão Wilson, chegar aqui e testemunhar que quão grandes coisas o Senhor fez lá onde ele estava em missão. Que maravilhoso, mas talvez alguém diga assim, ah, é só ele. Ah, é só missionário fulano, já tem tantos missionários, por quê? Mas é porque a missão também é gratidão. Você lembra de onde tu foi resgatado? Lembra de onde o Senhor já te tirou, aleluia? Então isso não deve ser guardado, deve ser lembrado, deve ser motivo de alegria, para que você se levante e busque outras almas para o Senhor Jesus. O Senhor te chama, aleluia. E Ele diz assim, você já tem as redes, você já tem o barco, mas está precisando ser usado. E é para pescar homens, é para pescar vidas. Mas muitas vezes as redes que o Senhor tem nos dado, a gente só quer usar para o nosso próprio benefício. Se não tiver um benefício para mim, não adianta. Se não tiver algo que me beneficie, não vale. Aleluia, mas o Senhor Jesus diz que as redes e o barco é para ganhar vidas, é para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Aleluia. As redes, tem pessoas que nem sequer usaram as redes. Tem pessoas que receberam as redes, mas as redes estão lá do mesmo jeito que foram recebidas. Sabe aquelas donas de casas que compram 1001 coisas? É conjunto de copo, conjunto de prata, aí você abre o armário lá, tá tudo novo. Só pelo prazer de ter, mas nunca foi usado. E tem pessoas que receberam a rede e nunca foi usada. Mas Jesus nos chama, aleluia, para lançar as redes, aleluia. Porque em meio à frustração desses discípulos que não haviam pescado nada, Jesus fez com que eles vissem um milagre e eles pescaram muitos peixes e grande foi aquela fartura. Mas depois aqueles homens não se prenderam àquela pesca, eles foram atrás do mestre, aleluia.
bênção. E muitas vezes nós recebemos a bênção, nós nos apegamos à bênção e esquecemos o dono da bênção. Mas o dono da bênção está aqui nessa noite dizendo que as vossas redes precisam ser usadas. Se há redes que precisam de restauração, aleluia, Jesus Cristo está aqui, ele diz que restaura as vossas redes. Porque não tem como apanhar peixes com redes rasgadas, com redes que precisam de conserto, aleluia. Talvez alguém até já usou as redes, mas agora por uma determinada decepção diz assim, não, agora eu já não quero mais. Porque a decepção foi lá na área sentimental, na área financeira e o reino de Deus que tem que pagar. Não, Jesus, se não deu certo aqui, então eu retiro, eu recolho as minhas redes, eu não vou mais para trabalhar para o Senhor. Mas o Senhor diz assim, ei, tem barco, tem rede, tem instrumento, tem ferramenta, aleluia, já dei as ferramentas necessárias, aleluia. Agora é só dar um passo e seguir o mestre, aleluia, porque ele está novamente nos levantando, aleluia, para ser a geração de pescadores. Antes de a nossa carteira de trabalho ser assinado como a cozinheira, aleluia, como a professora, como alguém que tem um emprego fixo, nós já fomos selados como a profissão de pescadores do reino, aleluia. Você trabalha 8 horas por dia, quem sabe? Mas pescador é em tempo integral, aleluia. E muitas vezes temos deixado o secular tapar o que é do reino. Temos priorizado tudo, menos o trabalho espiritual. Menos a área ao qual o Senhor requer que nós estejamos prontificados. Que possamos sair daqui nessa noite com as consciências voltadas novamente para a palavra do Senhor. Que nos chamou como pescadores de gente, pescadores de almas, aleluia. Comece a orar novamente, pedir ao Senhor Jesus, começa a me mover, começa a me incomodar, começa a tirar esse peso, começa a trabalhar na minha vida. Jesus me desperta, eu não quero, eu não queria, aleluia, mas Jesus diz, você tem que ir, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a sua, não é sobre o meu reino, aleluia. Não é sobre o momento que você está vivendo, é sobre o reino que precisa ser prolongado, aleluia. Aleluia, trabalha para o reino, aleluia, trabalha para o reino. Faz a vontade do Senhor e deixa que o Senhor irá trabalhar também nos teus trabalhos, nos teus afazeres, no que você precisa. Vamos ver lá em Atos, depois que o Espírito Santo é manifestado, desce sobre os discípulos, aqueles homens começam a pregar a palavra. Vimos depois que Saulo é convertido em Paulo, lá no capítulo 17, não lembro se é o versículo 6, diz que na sua segunda viagem missionária, Paulo estava ali apregoando a palavra do Senhor em Tessalônica, e ele não foi bem recebido. E diz assim, um versículo, uma parte do versículo assim, ó, chegaram até nós aqueles que têm alvoroçado o mundo, aleluia. Jesus tem procurado aqueles que estão querendo alvoroçar o mundo, alvoroçar não para querer se servir, mas alvoroçar pregando a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, aleluia. O Senhor está procurando novamente crentes dispostos a alvoroçar, a mudar rotinas, a causar
vizinho, tem sempre um amigo, tem sempre um parente, aleluia. Tem sempre um colega de trabalho, tem sempre alguém que precisa ouvir que Jesus salva, liberta, cura, transforma, muda a história, aleluia. Tem sempre alguém precisando. E muitas vezes eu sou apenas o 007, na verdade o 000 mesmo. O agente secreto. Eu sou cristão na igreja, mas ninguém sabe que eu sou cristão na minha escola, ninguém sabe que eu sou cristão no meu trabalho. Eu sou cristão, mas eu sou cristão no meu canto. Ninguém precisa saber, ninguém precisa me notar, aleluia. Mas você precisa ser notado. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, não tem como passar desapercebido, aleluia. A luz não foi feita para ficar embaixo dos bancos, embaixo da mesa, mas foi para colocar em cima da mesa para resplandecer, aleluia. Pessoas que foram chamadas para ser luzes, homens e mulheres que foram chamadas para ser sal, para ser luz, aleluia. Precisam se colocar, aleluia, precisam aparecer mesmo, porque não serão vocês, mas serão a presença do Espírito Santo, será a presença de Deus sobre as vossas vidas, aleluia. Que possamos nessa noite aqui sair convictos de tudo o que o Senhor sempre tem falado, sempre batendo na mesma tecla. Eu canto hinos de missões, eu oferto para missões, eu até oro para missões, mas eu mesmo não tenho necessidade de eu ir, já tem muita gente tem necessidade de você ir, porque alguém já foi por você, aleluia. Alguém já foi por você, agora é a sua vez. Se prontifique, se coloque à disposição, aleluia. E deixa Deus usar as tuas ferramentas, deixa Deus usar a sua vida, aleluia, para alcançar outros que precisam de você. Mas enquanto eu vou pregar lá fora, meu filho não vai ficar desviado. Enquanto eu vou pregar para outro, não preocupa não, Jesus vai fazer a obra aqui também. Mas se preocupe em fazer o que Deus te direcionar. Veja Ele, Senhor, onde é que eu vou? Senhor Jesus, o que é que tu queres? Mas que seja com o coração sincero, disposto a ouvir a resposta verdadeira do Senhor. E faça. Não fique esperando, quem sabe, a ser apertado, ser deslocado de alguma forma para dizer assim, Senhor, agora eu vou. Não, se prontifique. Não seja somente um crente que sabe, mas que não faz. Mas faça. Deixe o Senhor te usar. Deixe Deus trabalhar através da sua vida. Deixe Deus fazer, cumprir o propósito que Ele já falou que tem através da sua vida. E muitas vezes temos retardado esse propósito porque nós nos omitimos. Nós nos escondemos. E depois a gente quer questionar Deus, por que isso não está acontecendo na minha vida? Jesus, por que não está andando aqui? Está trabalhando para o meu reino? Está fazendo a minha obra? Aleluia, desperta a igreja do Xangri-Lá. Desperta a congregação do Xangri-Lá. Seja alvoroçador, aleluia. Causa alvoroço nessas ruas. Mude a rotina de pessoas. Proclame o evangelho do Senhor, aleluia. E tu verás como o Senhor é fiel. E vai te mostrar o que Ele tem a fazer, o que Ele tem a concluir, aleluia. Queridos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Pedir perdão que eu já passei 4 minutos. Que Deus possa estar abençoando a cada dia as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir agora a apresentação das crianças. Santo Deus. Santo Deus.